paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Meus irmãos, a palavra de hoje, livro de Mateus 18, versículo 21 e 22, que diz: Então Pedro, aproximando-se, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei até 7? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Louvado seja Deus, meus irmãos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, louvado seja Deus. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o perdão. Sim, tem uma mensagem aqui já no canal que fala sobre a necessidade do perdão. Eu deixarei o link na descrição. Quem sentir no coração de assistir, assista. É muito importante. E aqui, meus irmãos, nós falaremos sobre o perdão, porque todos nós temos a ciência e a certeza que o perdão, ele quebra as barreiras, ele destrói os grilhões, ele anula as sentenças de condenação. O perdão, ele revoga tudo aquilo que foi sentenciado contra a vida de alguém. O perdão, meus irmãos, ele é essencial na vida dos homens. E foi isso que Jesus veio trazer à humanidade. O perdão de Deus. Jesus veio trazer o perdão divino para as nossas vidas. Louvado seja Deus. E nesta palavra, meus irmãos, eu quero trazer uma figura importantíssima para esta palavra. O profeta Jonas. Os irmãos vão entender no final desta palavra. O profeta Jonas, meus irmãos, todos que já leram essa passagem sabem que ele foi o profeta chamado para repreender a grande cidade de Nínive. Mas ele não quis obedecer o mando do Senhor e fugiu. Então Deus criou situações, criou circunstâncias que fez com que gerasse no coração dele a obediência, e ele foi. Ou seja, para a nossa língua atual, Deus pôs Jonas na prova, e aí a hora que Jonas foi para a prova, então ele tomou a coragem e foi, falou: não, Deus, me tira desta prova, porque agora eu vou falar o que você quer. Então ele foi. Só que o que Deus ele quis transmitir nesta mensagem, meus irmãos, não era destruição. Não era que ele era um Deus destrutivo. Não era que ele queria arrebentar com aquele povo. A gente começa a ver que o plano de Deus era que aquele povo se arrependesse. Que o povo da cidade de Nínive se arrependesse. Então a gente começa a ver, Jonas estava amargurado, está meio ressentido, ele estava amargurado por aquilo que aconteceu, ou seja, por Deus não ter destruído a cidade. Deus mandou ele profetizar, ele profetizou, e agora Deus não vai fazer, Deus não vai destruir, porque o povo se arrependeu. Então Deus ele chega para Jonas e fala: Jonas, presta atenção nessa grande cidade aí. Vê que esse povo não consegue entender nem a mão direita e nem a mão esquerda. São pessoas que não têm entendimento. Porventura eles orarem e se arrependerem, não teria eu misericórdia? Então agora, meus irmãos, vamos entrar na mensagem principal. Muitas pessoas nos dias atuais, que se intitularam profetas, pastores, lideranças, muitas dessas pessoas, eles querem anular o poder que há no perdão divino. Muitas pessoas, elas estão amarguradas por viverem uma vida conforme eles decidiram viver, e eles ficam de todas as formas amarguradas, desejando que a destruição de Deus venha sobre esta terra e sobre este povo. Sendo que quando Deus ele olha para esta nação, a nação brasileira, ou a nação africana, ou a nação americana, ou seja lá qual for a nação, Deus olha para o povo e vê um povo que não sabe discernir nem qual é a mão direita e nem qual que é a mão esquerda. Deus ele se compadece de misericórdia. Deus se compadece de amor por esse povo. Vejamos, irmãos, que essa mesma amargura que estava no coração de Jonas, de querer ver a destruição do povo, está hoje no coração de muitos cristãos que estão profetizando destruição no Brasil, que estão aí profetizando, desejando se tornarem profetas como Jeremias foi, como Ezequiel foi, como Isaías foi.
Irmãos, vejamos bem, não anulemos o perdão de Deus. Tomemos cuidado com todas essas coisas, meus irmãos. Mas o povo está no pecado, ele precisa de castigo. O povo do mundo precisa ser castigado. Esses mundanos que nem falam, não é mundano, eu já expliquei. Não são mundanos, são cativos. Cativos. Cativos, não mundanos. Tira essa expressão da vossa boca. Quem vocês veem isso pregando, chamando vocês de mundano, chamando as pessoas lá do mundo de mundano, desvia desse que não tem conhecimento da palavra. Não conhece Jesus, porque Jesus falou, eu vim dar liberdade aos cativos. Ele não falou, eu vim libertar os mundanos. Isso aí são pessoas que não têm entendimento das Escrituras, que prega conforme o que estudou, conforme o que viu nos livros, viu em todas as coisas, mas não prega conforme o Espírito ensina. Irmãos, aqui nós trouxemos a palavra do perdão de 70 vezes 7, o total de 490 vezes por dia. Se Jesus me dá uma ordem, eu sendo servo, que eu tenho que perdoar o meu irmão 490 vezes por dia, que dá um total, meus irmãos, de perdão ilimitado. Se eu tenho que perdoar o meu irmão e continuar sendo o mesmo com ele, dessa forma, então Jesus vai nos perdoar como, meus irmãos? Muito mais além do que isso. Só que aí, lá no livro de Timóteo 2:19 diz, todavia o fundamento de Deus permanece firme, tendo este selo, Deus conhece os que são seus, e todo aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Agora nós vamos entender todos aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus, eles não vão andar na iniquidade. Eles não vão andar errando, eles não vão andar fazendo coisas erradas. Eles vão andar na obediência. Mas aqueles que não são filhos vão dizer que são filhos e vão estar fazendo coisas erradas. E para esses nós vamos estar em oração para que Deus venha dar o arrependimento. Não é anulando o perdão que você vai ganhar almas para Jesus. Não é anulando o poder que há no perdão de Jesus que você vai fazer alguma coisa para Deus ou que você vai provar para Deus quem você é. Como assim, meus irmãos? É quando eu começo a dizer que se você errar mais do que 2 vezes, Deus vai lá te mandar você para o inferno. É mentira isso. Isso é mentira. Quantas vezes você errou desde o ano passado até agora? E quantas vezes tu foi para o inferno então? Vocês estão vendo, meus irmãos? As pessoas querem anular o poder do perdão. Que se você não tiver as mesmas obras que elas, que se você não fazer a mesma coisa que ela faz, que se você não produzir as mesmas obras que elas, vocês estão no inferno. Mas se vocês produzirem as obras que elas têm, então vocês estão no céu. Isso está errado. Você tem que produzir as obras que Cristo produziu aqui na terra. Você tem que produzir as mesmas obras que o nosso Senhor Jesus produziu aqui na terra. Jesus perdoou a mulher adúltera, não condenou ela, mas deu ordenança, vai, não peques mais. Jesus limpou muitos leprosos, perdoou muitos pecados, como ele disse para aquele paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. E Jesus nem conheceu ele, Jesus nem sabia quem que era o pastor dele, Jesus nem sabia. Estou falando isso para a nossa era de hoje, que é isso que as pessoas falam. Não, isso aí é pecador, ele tem que ficar na prova aí por durante 5 meses, 10 meses, 20 meses, até ele abandonar o pecado dele. É engraçado, né, irmãos? Jesus viu aquele homem pela primeira vez ali na vida dele, chega e fala, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, meus irmãos, o coração de Jesus é anelante por perdoar. Você vai ver que a primeira coisa que ele já olhou ali para o paralítico, ele falou, filho, os teus pecados estão perdoados. Então acabou. Se está perdoado, já está em comunhão de novo. Mas agora, meus irmãos, vocês estão vendo como as pessoas estão fazendo? Se você pecar hoje, você tem que ficar 30 dias orando para Deus te colocar de novo em comunhão com Ele. Que coisa tremenda, né? Que interessante.
Isso aqui que eu estou pregando agora não é uma apologia ao erro, ao pecado, para que as pessoas venham pegar essa palavra e falar, não, então posso pecar, posso fazer o que eu quiser, que Deus vai me perdoar. Você está sendo libertino pensando dessa forma. Porque filho de Deus, ele não tem desejo no coração dele de pecar e achar que sempre que ele vai errar, o pai dele vai perdoar. Não. Filho de Deus, ele se esforça para fazer o que é correto. Filho de Deus, ele se esforça para andar no caminho da prudência. Filho de Deus, ele se esforça para ser quem Deus chamou ele para ser. E acabou. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Esta palavra. Não se pode anular o perdão de Deus, ou o poder que há no perdão de Deus. Mas é o que muitas pessoas estão tentando fazer. Quando elas começam a dizer que você não foi perdoado, você tem que fazer uma campanha, muitas orações para Deus te perdoar, se arrepender. Irmãos, se o teu coração estiver arrependido e você tiver pedido perdão, você já está perdoado. Só se esforce para não produzir de novo. É por isso, meus irmãos, tem um espírito que às vezes usa até a boca de muitos cristãos, espírito da acusação. E quando ele entra na mente da pessoa, meus irmãos, ela não consegue raciocinar e ela não consegue se sentir perdoada por Deus. Ela só vai conseguir se sentir perdoada se ela chegar e contar para um homem que também peca às vezes muito mais do que ela. Vocês estão entendendo que a sentença final não é de Deus na vida de muitos seres humanos, mas sim do homem? Ah, mas eu tenho que confessar os meus pecados para o homem, eu tenho que falar para a mulher, eu tenho que contar para eles. Irmãos, você tem que compartilhar e tem que contar. Mas a sentença do perdão é de Deus. Se o servo falar que você está perdoado e Deus disser que não, se Deus viu o teu coração, Ele é quem vê o teu coração. É Deus que conhece. Então essa vida de intimidade, de pedir perdão, agora é sua. É você que tem que pedir perdão para Deus. É você que tem que sentir o perdão divino. Amém, meus irmãos? Vamos aqui orar. Louvado seja o nome do Senhor e que Deus venha abençoar a tua vida. Oremos a oração do arrependimento. Soberano Deus e Altíssimo Pai, Senhor, meu Deus, eu e as pessoas que estão ouvindo agora, meu Pai, esta oração, nós buscamos agora nos arrepender, Senhor, meu Deus, de todos os nossos erros, todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, transgressões, pisaduras e iniquidades. Senhor, meu Deus, nós renunciamos agora, meu Pai, toda ligação com a iniquidade. Nós renunciamos agora, meu Pai, toda ligação, meu Pai, com pecado. Nós renunciamos agora, meu Pai, nesta oração, a oração do arrependimento, aonde nós renunciamos a mágoa, aonde nós renunciamos o orgulho, aonde nós renunciamos a soberba, aonde nós renunciamos e rejeitamos todas essas coisas que foram citadas, para que nós possamos alcançar, ó Deus, uma mente clara e ampla, uma mente cheia do Espírito do Senhor, uma mente, meu Pai, voltada para ouvir a Tua palavra de salvação, uma mente, meu Pai, voltada para ouvir aquilo que é certo, Pai, porque nós somos filhos do Senhor e nós desejamos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Por isso, tira dos corações o desejo, meu Pai, malvado e pecaminoso. Tira dos corações, meu Pai, dos nossos corações, todo desejo maligno e perverso que tende para a morte e para a condenação. Cura as enfermidades, meu Pai, tanto enfermidades na carne como enfermidades espirituais. Cura, meu Pai, as nossas fraquezas. Cura, Senhor, meu Deus, agora as feridas na alma. Limpa-nos, Senhor, meu Deus, por completo, sarando e restaurando pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nós oramos aqui agora, meu Pai, com fé, certos, meu Pai, que a vitória chegará, certos, meu Deus, que as maravilhas do Senhor chegará e que o nome do Senhor será glorificado para sempre. Despeja tuas poderosas bênçãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus e graças a Deus. Amém e amém. Graças a Deus.